Tem uma parte da jornada que você vai andar sozinho. Normalmente, essa parte é o início da jornada, quando você acabou de descobrir BDSM, quando começou a se desenvolver ou descobrir fetiches novos, ou ainda no meio da jornada, quando você se decepciona e descobre que às vezes as pessoas que você conhece não estão aptas a te acompanhar. Esse momento de andar sozinho, ele normalmente vem de uma ideia de que ninguém te entende. E essa ideia de que ninguém te entende, ela às vezes é meio dolorida porque a gente acha que não é por não entender, é por não gostar da gente. Como assim você não vai se esforçar no que é importante para mim? Esse momento ele acaba sendo bem solitário e ele é um momento em que a gente precisa de um pouco de consciência sobre ele para a gente não se perder, porque a gente se perde. A gente começa a questionar se o que a gente está querendo é bom mesmo, se é o que a gente quer de verdade, e normalmente é um momento de muita solidão. Esse momento em que a gente está começando a descobrir, começando a se conhecer, começando a se entender, ele é um momento em que ele traz muita solidão, porque a gente não é mais quem a gente era antes dessa informação nova, antes dessa ideia nova, esses fetiches, de tudo que acontece. Ao mesmo tempo, a gente não é aquela pessoa que se transformou, que já está bem. É só um momento de transição que ele dói, porque a gente também fica ansioso. O que eu percebo é o seguinte: essa travessia, essa jornada nova, ela é cheia de altos e baixos e ela é um terreno que é extremamente perigoso, porque é um terreno que deixa a gente frágil. Você não tem resultados ainda para você virar para o seu parceiro, para sua parceira, para a pessoa com quem você está ficando e falar assim: olha, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que a gente vai fazer, vai dar certo. Falta um pouco dessa confiança. E isso acaba sendo muito assustador para outra pessoa, que vê você querendo algo que você ainda não conhece bem, e para você que você quer algo que tá difícil você provar que funciona. É difícil. Mas assim, eu vou te ajudar nisso tudo. Você não atravessa uma ponte, um rio, às vezes, vendo o que tem do outro lado. Você não percorre um caminho conhecendo ali todos os percalços que vão acontecer. Normalmente, esse caminho, ele é o processo que você precisa para você se conhecer, ele é o processo que você precisa para eventualmente curtir onde você vai chegar. Esse processo de se conhecer, ele é por si só muito prazeroso. É através dele que a gente começa a valorizar o que a gente tem e o que a gente quer. Se você souber exatamente onde você quer chegar e como você vai chegar lá de uma forma muito metódica, isso rouba um pouco da graça do processo, porque as coisas ficam monótonas. É divertida a ideia de que você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa vai te influenciar e você às vezes vai viver coisas que você não tinha planejado por causa dessa pessoa. Da mesma forma, você descobre o BDSM, você começa a se conhecer, apresenta isso para uma pessoa que é importante para você e através da ótica dela você começa a negociar com a realidade. Você começa a ver o que você quer, a adaptar e a construir. A gente está aqui para construir relação, então a gente precisa dessa coisa de negociar com a realidade, negociar com a outra pessoa. O seu primeiro trabalho nesse momento, ele não é correr. O seu primeiro trabalho nesse momento é firmar o corpo, é fazer o seu trabalho, é começar a se elaborar para você conseguir lidar melhor com tudo isso e também ser uma pessoa que apoia outra pessoa na travessia.
Porque funciona assim, até então, estava todo mundo bem. O sexo, ele era bom, ele era satisfatório, a outra pessoa não sabia que você tinha essas demandas, o mundo não sabia que você era um pervertido. De repente, você é um pervertido. Entende a ideia? E aí você precisa firmar o corpo, precisa se elaborar para conseguir ter uma ideia do que você quer, mas ao mesmo tempo ter uma certa segurança de abrir mão dela se você souber que ela é muito real. Você está no Brasil, você está num lugar onde o látex é caro, onde alguns fetiches demandam técnica que a maioria das pessoas não quer aprender. Então você precisa negociar com a realidade para saber, por exemplo, que uma suspensão de shibari com alguém que sabe o que está fazendo é difícil de acontecer. Não é fácil, não. Então precisa de técnica. Não é porque você quer muito, que vai acontecer no seu tempo. Enquanto esse tempo está se desenrolando, você precisa se elaborar. É assistir mais vídeos sobre o tema que você tem interesse. É fazer um trabalho de escrever o que você quer, o que você não quer. É fazer um trabalho de se conectar com as pessoas e entender delas o que elas têm a te oferecer. De você entender o que você tem a oferecer para outras pessoas. Não é muito simples, mas também não é tão complicado. Dá para fazer funcionar. Só que mesmo assim, nesse processo todo de autoconhecimento, de você buscar viver o que você quer, você precisa necessariamente continuar essa jornada. Não dá para parar no meio do caminho. Eu já tentei. Eu tive uma época da minha vida que eu estava ali querendo praticar BDSM, querendo me conectar com as pessoas, só que grande parte do meio BDSM não era nem bom, sabe? Não chegava nem a ser satisfatório. Era bem ruim. Era muita fofoca, muita gente esquisita, era muita conversa atravessada, eram pessoas que nem te conheciam e falavam, era gente que nunca tinha sequer estado na sua presença, mas tinha uma história para contar tão visceral, tão, sabe, realista, de um amigo ou de uma amiga dela que te conheceu. E aí você ficava naquela. Eu fiquei naquele momento de. Deixa eu dar um tempo. Deixa essas pessoas que estão aí tóxicas falando se afastarem, porque normalmente quem faz fofoca não fica. E depois eu volto. Aí nesse momento em que eu cansei, eu arrumei uma namorada baunilha. Eu comecei a ter um sexo baunilha por um tempo. Eu comecei a trazer ela para as vivências e para as experiências BDSM, eu e ela, sem meio, sem festa, sem nada. Em algum momento ela travou, em algum momento eu senti que eu precisava de mais. E aí eu deixei essa relação ir e fui buscar outras coisas que me faziam mais sentido. Só que, mesmo quando se dá um tempo, tem que ter intenção. Você tem que ter ênfase no que você está fazendo, você tem que ter atenção no que você está fazendo para você não se perder. Porque se você parar de se interessar por BDSM hoje e amanhã e decidir que não é para você, daqui a pouco vai dar um ano e você vai estar frustrado. O que eu mais conheci nessa jornada de BDSM, já são 17 anos, é gente que falou, estou dando um tempo. É gente que falou, estou só estudando. É gente que falou, não deu certo, eu desisti. E aí essa pessoa virou uma pessoa frustrada. Tem uma parte que ela é muito dolorida de estudo, das pessoas que se vão e das pessoas que a gente perde contato, porque a vida aconteceu, que é a parte de se afastar de alguém com quem você teve uma conexão. Você vai se afastar, vai sentir que às vezes tá tudo muito bagunçado, vai sentir que, sabe, será que vale a pena mesmo? Porque dói. Dói você deixar aí aquele amigo que você considerava, dói deixar aí aquela pessoa que você achou que teria uma vida junto. Dói, às vezes, conectar com uma pessoa de forma superficial,
achar que, nossa, agora vai, e de repente se afastar. Só que assim, essa dor não te mata. Se você tiver consciência de que você não serve para todo mundo, de que você precisa que dê certo uma vez e de que às vezes a pessoa errada é mais perigosa do que uma pessoa, do que não ter ninguém, você começa a aceitar esse processo normal. Às vezes a pessoa errada faz você se sentir errado pelo que você gosta, errado por quem você é. Às vezes a pessoa vai reclamar de características suas que você não pode mudar, porque é quem você é. E estar com a pessoa errada pode ser ruim. Sabe, não dá para esperar aquele momento perfeito, não dá para esperar o ciclo perfeito, não dá para esperar que as pessoas te entendam, não dá para esperar sequer que elas fiquem caladas. Você precisa firmar o seu corpo, você precisa bancar a sua própria trajetória. Não tem como você depender do outro para ser feliz. No máximo, ele pode não te atrapalhar, no máximo, ele pode contribuir positivamente se você souber pedir. Só que depender do outro é uma receita para se tornar infeliz. Faz sentido para você? O que você acha disso tudo? Você é uma pessoa que vai tentar? O link da mentoria está aqui embaixo. Se você precisar de ajuda e não quiser ir sozinho, você me chama, a gente conversa, tá bom? Um beijo, tchau.